O profeta Abacuque, por mais que tenha ali apenas 3 capítulos e não tenha sido um profeta que tenha pregado para o povo, tenha apenas registrado uma experiência particular que teve com Deus, ele foi inúmeras vezes citado no Novo Testamento, e nós vamos hoje meditar numa porção que é o texto talvez áureo do livro do profeta Abacuque, que foi citado no Novo Testamento. Queria te convidar então a pegar a tua Bíblia, abrir tua Bíblia comigo, no livro de Abacuque, no capítulo 2. Faremos a leitura do primeiro versículo até o versículo de número 4. Hoje nós iremos ver a resposta do Senhor vindo para a segunda queixa do profeta Abacuque, certo? E como Deus pede para que ele faça esse registro. Mas na próxima semana nós vamos então meditar de uma forma mais profunda sobre as lamentações que Deus profetiza por meio de Abacuque contra a nação, conhecido como os 5 ais de Abacuque, 5 lamentos de Abacuque. Hoje nós iremos apenas do versículo 1 ao versículo 4, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Vamos repetir esse último verso? Mas o justo viverá por sua fidelidade. Vamos orar ao Senhor? Pai bondoso e querido, estamos diante da Tua palavra, cremos que ela é viva e eficaz e te pedimos, ó Deus, ministra ao nosso coração nessa hora, é no nome de Jesus que te oramos. Amém. Meus amados irmãos, nós vimos na semana passada que o profeta Abacuque se achega diante de Deus com muita coragem em suas palavras, com muita coragem em sua oração. Ele apresenta queixas que são comuns a homens como eu e você. Ele tem a sensação de que não estava sendo ouvido por Deus, tem a sensação de que Deus não estava agindo em seu favor, e ele termina a sua primeira queixa dizendo: Senhor, já que o Senhor não me ouve, já que o Senhor não me atende, por que o Senhor então permite que eu veja todo esse cenário de calamidade? Por que o Senhor permite que essas coisas afetem o meu coração? O profeta Abacuque estava vivendo ali em Israel um tempo onde o povo se distanciou de Deus, estava entregue então à idolatria, à imoralidade, à injustiça, à impunidade. E isso estava fazendo com que o profeta ficasse em crise, porque a nação continuava teoricamente prosperando, e ele não via uma intervenção de Deus. E a falsa sensação que passava a todos é que valia a pena se desviar do Senhor. Valia a pena se tornar um ímpio, valia a pena tentar usurpar algo de outra pessoa, agir com violência, agir com promiscuidade, porque o ímpio estava prosperando. Esse dilema vivenciado por Abacuque é muito semelhante ao de Malaquias, que fala sobre as mesmas coisas, é muito semelhante ao do salmista Asaf, no Salmo 73, a prosperidade dos maus. Isso estava afligindo o coração do profeta. E a resposta que ele obtém de Deus no primeiro capítulo é que Deus vai mandar uma nação mais perversa, mais violenta, mais injusta, mais idólatra, para trazer o castigo, a penalidade sobre o seu povo. A ideia é que os babilônicos, os caldeus iriam invadir Jerusalém, iriam acabar ali com Jerusalém. E essa não era a resposta que o profeta estava esperando, né? A resposta que o profeta estava esperando era uma resposta talvez mais branda, que solucionasse de uma maneira mais simples, mas a resposta de Deus é que aquela nação tão violenta que estava sendo levantada por ele, tempos depois também haveria de ser penalizada,
porque é um ciclo onde a gente vai plantando e colhendo, plantando e colhendo. E como o povo de Deus, o povo escolhido pelo Senhor, não semeou aquilo que deveria, não esteve ali agindo com bondade, com misericórdia, com adoração e devoção ao Senhor, mas se desviou dos caminhos do Senhor, fazendo o que é mal, precisava colher aquele cenário de violência. Naquele determinado momento, o profeta mais uma vez faz algumas queixas ao Senhor. Como pode um Deus eterno, um Deus justo, que não contempla a iniquidade, um Deus santo, permitir que os perversos prosperem dessa forma, ou sejam instrumentos do Senhor? E ele termina a sua última queixa dizendo: os perversos, os ímpios, vão fazer isso para sempre? A maldade para sempre reinará? Dessa forma ele termina o primeiro capítulo. E agora nós acabamos de fazer a leitura de uma postura, de uma posição que Abacuque toma. Ele diz: Senhor, eu vou me colocar nos muros de Jerusalém como uma sentinela que aguarda a resposta do Senhor. Eu vou estar disponível para ouvir o que o Senhor tem para me dizer diante da minha queixa. E na semana passada a gente entendeu então que tinha duas coisas que eu e você precisamos sempre fazer. Nós precisamos orar ao Senhor com toda sinceridade, abrir, rasgar o nosso coração diante dEle, mas que não podemos parar nessa ação. Precisamos estar prontos para ouvir a resposta do Senhor. Muitas vezes a gente fala, mas na hora de ouvir a gente foge. Na hora de receber a resposta a gente está com os ouvidos tampados. E não é essa a postura de Abacuque. Abacuque se coloca na posição. E o primeiro verso desse capítulo 2 é essa postura de Abacuque, de se colocar em vigia, de se colocar em alerta, atento àquilo que o Senhor tinha para trazer. E a resposta do Senhor, quando vem a Abacuque, é uma resposta que desafia ele a tornar aquela revelação pública, a tornar aquela revelação uma revelação como se estivesse escrita no outdoor. Ele diz no verso 2 que ele deveria registrar de uma maneira clara, e deveria colocar de uma forma que todas as pessoas que estivessem passando, mesmo que rapidamente, conseguissem visualizar ela. Em outras palavras, ele estava pedindo para Abacuque: alerte ao povo o que eu estou te revelando. Essa experiência que eu estou tendo em particular com você, não deve estar restrita à tua experiência. Você precisa partilhar ela com outros. Você precisa externalizar essa experiência que eu estou para te narrar. Sabe, eu entendo que na dinâmica com o Senhor, nós precisamos cultivar a experiência do secreto. Precisamos ter o hábito de estar a sós com o Senhor em oração, ter o nosso quarto de oração, ter aquele momento de intimidade, somente você e o Senhor. Mas aquilo que vivenciamos no secreto com o Senhor, são experiências que precisam sim, por muitas vezes, via público, para que outras pessoas sejam consoladas, sejam fortalecidas e ouçam as respostas do Senhor. Quantas vezes a resposta da nossa oração, Deus não está partilhando com outra pessoa para que essa pessoa seja instrumento para trazer essa resposta para a gente? Eu não sei se você já vivenciou essa experiência de estar clamando a Deus por uma resposta e de repente um determinado irmão da igreja dizer: tive um sonho com você, ou chegar e dizer: eu estava pensando em você, e trazer aquela resposta que a gente estava aguardando. Muitas vezes Deus usa outras pessoas como mediadores dessa resposta dele. E o profeta Abacuque então faz todo esse seu livro justamente para tornar público aquilo que Deus falou com ele no privado, aquilo que Deus partilhou ao coração dele. Agora, por quê? Eu entendo que nem toda Israel estava pronta a se colocar na muralha para ouvir a resposta de Deus. Na verdade, poucas pessoas estão disponíveis para ouvir a voz do Senhor. Muito se fala no nosso tempo sobre ouvir a voz de Deus, sobre receber uma resposta de Deus, e muitos dizem que estão buscando, mas a bem da verdade que nós entendemos é que poucas pessoas realmente estão disponíveis e atentas para ouvir a resposta do Senhor. É por isso que nós clamamos a Deus nos nossos dias para que Ele levante entre a gente verdadeiros Abacuques, homens e mulheres que estejam dispostos a ouvir a resposta de Deus e estejam dispostos a comunicar essa resposta, porque vivemos um tempo de surdez coletiva. Deus tem apontado caminhos, tem nos direcionado para alguns lugares,
E a sensação que nós temos é que a sociedade está caminhando a passos largos, de forma contrária àquilo que o Senhor tem estabelecido. E era assim o tempo do profeta Abacuque. Uma nação que se distanciava do próprio Deus, que não dava ouvidos ao próprio Deus, e é necessário que um homem possa registrar sua experiência particular e tornar evidente para que todos pudessem então ter essa mesma percepção. Mas o primeiro alerta que nós encontramos aqui a respeito dessa profecia é que diante das respostas do Senhor, entre a resposta e o fato, entre a resposta e o cumprimento da promessa, existe um tempo. E o desafio que Deus traz ao profeta é que por mais que parecesse demorado, por mais que fosse tardio, ele deveria esperar. O próprio Deus diz que vai acontecer de uma forma apressada, que vai acontecer logo. Mas, se ele tivesse a sensação de que o tempo não estava passando, de que as coisas não estavam acontecendo, ele deveria simplesmente aguardar. E meus irmãos, se é difícil ouvir a resposta do Senhor, deixa eu te dizer algo que é mais desafiador, é aguardar o tempo do cumprimento da resposta dele. É aguardar o tempo da promessa. Isso aí requer de mim, de você, sabe o quê? Fé. Requer de mim, de você, fidelidade, paciência. Daqui a pouquinho a gente vai destrinchar melhor esse aspecto da fé. Mas o que o Senhor está pedindo nesse momento para Abacuque é: tenha paciência, porque vai se concretizar, vai se cumprir. Nós conhecemos a história e sabemos que 30, 40 anos depois que há esse registro, que há essa resposta do Senhor, de fato, os caldeus invadem Jerusalém, levam os homens cativos e acontece tudo aquilo que o Senhor havia profetizado. Mas se passam quanto tempo? 30, 40 anos, para que a promessa se cumpra. Sabe, nosso problema é o imediatismo. Eu sinto que às vezes o Senhor, a gente não consegue entender a resposta de Deus, porque simplesmente nós não estamos prontos para aguardar. A ansiedade tem tomado conta do nosso coração enquanto sociedade. A gente quer tudo para ontem. A gente está tão aflito, a gente quer respostas imediatas, mas mais do que resposta imediata, a gente quer uma ação imediata. Só que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Há um propósito determinado para tudo debaixo do sol, nada passa desapercebido e tudo funciona de uma maneira regular. Há no tempo certo, é no tempo do Senhor. Mas a sensação que nós temos é que estamos sempre contra o tempo. Às vezes nós achamos que estamos atrasados demais, que perdemos tempo demais. Em outros momentos a gente acha que o tempo não chega nunca. Mas raras as pessoas nos nossos dias conseguem dizer: eu acho que eu estou vivendo no tempo certo. Para pensar um pouquinho na tua vida. Como é que você se considera diante dos dilemas da vida? Alguém que está minuto a minuto, no tempo exato, localizado no dia de hoje? Ou é aquele que vive pensando muito mais no amanhã? Ou é aquele que vive com saudosismo do passado, impregnado na sua memória e coração? Sabe, o dilema que nós recebemos aqui é de viver o dia de hoje, aguardando com expectativa, com fidelidade a promessa do Senhor, mas viver o hoje. Viver o hoje. E então chegamos na parte chave dessa nossa reflexão de hoje. O verso 4, ele traz um paralelo entre o ímpio e o justo. No verso 4, ele nos diz: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por fidelidade. O profeta tinha a sensação de que o ímpio estava prosperando, de que tudo estava dando certo. A nação estava invejando os maus e estava dizendo: eu acho que é melhor a gente partir para esse ambiente de violência mesmo. E aí Deus chega e fala: olha, essa sensação que vocês estão tendo é a mesma que os ímpios. Os ímpios estão tão envaidecidos, eles estão acreditando tanto que tudo vai dar certo, que eles vão conseguir passar ilesos, que eles vão continuar fazendo maldade, perversidade, que nada vai alcançar eles. As intenções deles não são boas, são intenções malignas, mas a vaidade,
tomou conta do coração deles de uma forma que eles acham que nada vai acontecer. Mas aquele que é justo viverá por fidelidade. Em outras palavras, aquele que é justo não vai mudar o seu comportamento por conta da vantagem que o outro está levando. O justo não vai mudar o seu código moral, o seu código ético, simplesmente porque o outro, com um jeitinho brasileiro, conseguiu se dar melhor. Aquilo que deu certo na vida do outro é problema do outro com Deus. Mas o justo vive por fidelidade. Fidelidade. E essa expressão fidelidade foi marcante no Novo Testamento, mas acima de tudo na Reforma Protestante. É uma das máximas, é uma das colunas da Reforma. Somente a fé. Somente a fé. Se nós entendemos que na nossa experiência com Deus obtemos redenção, justificação, de alguma maneira, nós alcançamos tudo isso por meio da fé. Mas não é uma fé apenas que crê. Não é uma fé que tem uma convicção, uma fé que tem uma esperança. Não. É uma fé que é traduzida por fidelidade, que quer dizer permanência, constância. É não mudar. É não ir de acordo com os ventos. A sociedade inteira está crendo numa coisa, vamos todo mundo junto. Não, não. O justo vive por fidelidade, por honra, por compromisso. Ele não arreda o pé, porque ele sabe onde é que ele está pisando. E é esse o desafio que o povo de Israel não conseguia entender. Se nós formos acompanhar a história do povo de Deus, desde o período dos juízes até a formação dos reinos, nós vamos ver uma inconstância que é absurda. É uma narrativa até enfadonha. Se levanta um juiz que é bom, Deus dá livramento ao povo, o povo conquista vitórias, prosperam. Daqui a pouco se levanta uma nação que já não é tão temente ao Senhor, um juiz mau, e o que é que acontece? O povo é escravizado, perde batalhas para os filisteus, para os amorreus. Daqui a pouco Deus levanta mais um juiz, e esse juiz é alguém íntegro, alguém fiel, que caminha com o Senhor. Deus restaura aquela nação. Daqui a pouco esse juiz se corrompe. Depois vem o período dos reis, se levanta um rei perverso, Deus castiga e pune a nação. Depois vem um rei bom, e é esse ciclo. Rei bom, rei mau, rei bom, rei mau. Qual é a marca que a gente tem aqui? Inconstância. Um povo que não consegue se perpetuar na sua própria fé. Não tem firmeza, não tem fundamento. Se o tempo aponta para um lado, a gente age de um jeito. Se o tempo aponta para o outro, essa é a experiência, por exemplo, do profeta Oséias. Oséias, no seu livro, lá no capítulo 6, um alerta de Deus para o povo. Depois de profetizar de maneira dura, o povo chega a uma conclusão: já sei. Vamos agora nos quebrantar diante do Senhor. Vamos orar ao Pai, porque tão certo como o nascer do dia, o Senhor virá e fará justiça sobre nós. Ele vai nos perdoar, vai nos restaurar. E a resposta de Oséias é: o que eu vou fazer com vocês? O que eu vou fazer com vocês? Porque o amor de vocês é como a neblina. Eu quero obediência e não sacrifício. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Vocês são inconstantes. Vocês dizem que me amam, mas na primeira oportunidade, se percebem que vão se dar bem, vocês caem fora. Vocês caem fora. E o desafio do cristão é a perseverança. É a perseverança dos santos que nós cremos. A gente não crê nessa máxima? Uma vez salvo, salvo para sempre. Sabe por que a gente crê nisso? Porque a gente crê verdadeiramente que a vida do justo é marcada por fidelidade. Aqueles que são salvos são aqueles que são fiéis. São aqueles que permanecem. São aqueles que perseveram, independente das circunstâncias, independente do dia, independente da vantagem que está sendo sugerida. E essa deve ser a nossa postura num mundo tão caótico como esse. Essa deve ser a nossa postura diante de cada tentação, de
diante de cada situação facilitada. Às vezes a gente tem, de fato, umas oportunidades que a gente diz, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Deus perdoa, não é? A gente é tão profissional nesse jeitinho brasileiro que a gente já vem com essa frase, Deus perdoa. O desafio moral que Abacuque impõe sobre a nação é que mesmo diante do castigo do próprio Deus, mesmo diante de um tempo de violência, de escassez, eu e você precisamos permanecer fiéis. O capítulo 2 que nós iniciamos agora, lendo até o 4, ele introduz um período de grande lamento, onde Deus vai trazendo sentenças, juízos, sobre aqueles que são perversos, sobre aqueles que tentam usurpar aquilo que é dos outros, sobre aqueles que tentam agir com promiscuidade. Diante desses 5 ais proferidos, a palavra de Deus para Abacuque é, diante de todos os lamentos, seja você fiel, permaneça fiel. É essa palavra de fidelidade trazida pelo próprio Deus, esse desafio de permanência, que faz com que o profeta termine o seu livro dizendo, Senhor, pode acontecer tudo, pode não acontecer nada, eu vou continuar te exaltando. O Senhor pode nos punir como for, eu vou continuar dependendo e me alegrando no Senhor, porque eu descobri que tudo que o Senhor espera de mim é constância, é permanência, é disciplina. Meus irmãos, às vezes a resposta não vem como esperamos. Às vezes a resposta nem vem. Às vezes a promessa demora a se cumprir. Mas independente de qual seja o tempo, vale a pena perseverar. Vale a pena permanecer. Não esmoreça na caminhada. Não faça da sua jornada cristã uma dependência das respostas que você quer. É nessa hora que a gente se frustra. Quantas pessoas se dizem decepcionadas com Deus, decepcionadas com a igreja, e a pergunta será, Deus decepcionou? Deus promete algo e não cumpre? Deus não faz isso. A palavra do Senhor nos assegura, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele prometeu e deixa de cumprir? A gente só se decepciona com alguém quando essa pessoa não é constante, mas Deus é imutável. Sabe o que é imutável? Não tem como eu e você nos frustrarmos com Deus. Não tem como. Agora, sabe com quem a gente se frustra? Conosco. Porque ao longo da vida a gente não tem certeza de quem somos. A nossa convicção ela é meio bamba. A nossa fé é vacilante. E o desafio que nós temos diante de um texto como esse é dizer, Senhor, Tu és reto. Me ajuda, Deus, a andar nesse caminho. Me ajuda, Senhor, a me manter firme, olhando para o autor e consumador da minha fé, sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio, permanecer crendo mesmo quando Deus está fazendo coisas que nós não nos agradamos, porque a sensação que a gente tem é que às vezes a gente age como um menino mimado, que o pai diz, hoje não meu filho, e o menino fica se esperneando, sabe aquelas crianças birrentas que se jogam no chão e diz, se não é do meu jeito eu também não vou. Você já viu aquelas cenas assim no shopping, da criança que se joga, o pai tem que sair arrastando a criança no chão? É assim que a gente tem tratado a nossa experiência com Deus, a nossa caminhada com o Senhor. Ou é do meu jeito ou num caminho. E a resposta dele é, meu filho, o justo vive por fidelidade. O justo vive por constância. O justo não vive por resposta. Ele não vive pelas circunstâncias. E esse é o desafio que a gente tem para o dia de hoje. Talvez você tenha vindo aqui com lamentos, talvez você tenha chegado nesse lugar com algumas questões que precisavam de resposta ou serem tratadas,
E é possível que diante de tudo isso você estivesse disposto a barganhar com Deus, a negociar. Esse comportamento infantil que é inerente da nossa experiência humana, de acharmos que de alguma forma a gente pode convencer Deus de alguma coisa, ou que a gente pode dar algo a Ele que é tão importante para que Ele nos retribua. Sabe, tudo que eu e você precisamos é entender que tudo que você precisa, o Senhor tem para te dar. Ele está te ouvindo, Ele está agindo, Ele está com você. E por mais que o dia seja mau, não vai te faltar cuidado, não vai te faltar esperança. As promessas do Senhor são promessas de paz, de prosperidade, de eternidade. Elas não têm data de validade, meu irmão. As promessas do Senhor não têm prazo de validade. Elas não caducam. Vale a pena esperar. Vale a pena permanecer. Seja constante. Persevere. Porque o justo vive por fidelidade. Vamos orar ao Senhor? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. E apresenta o teu dilema diante do Senhor. Apresenta o teu dilema, mas se coloca na presença dEle, como Abacuque se colocou, com sinceridade. Rasga o teu coração para o Senhor. Fala de tudo aquilo que está te afligindo, não tem problema. Mas diante dessa oração, se coloca diante dEle como aquele que está indo para a muralha, ficar como vigilante, como sentinela. Se coloca à disposição para ouvir a resposta do Senhor. E nessa oração diz: Senhor, estou pronto para ouvir a tua resposta. Mas mais do que isso, eu estou pronto para viver por fidelidade. Eu estou pronto para ir até o fim. Se você se sente inconstante, se você se sente como aqueles que são levados de um lado para o outro, ou até mesmo aquele que Maria vai com as outras, o Senhor está te chamando para um tempo de estabilidade. O Senhor está te chamando para um tempo de firmeza, de convicção, um tempo de fundamento. Ora ao Senhor dizendo: Senhor, traz constância sobre a minha vida. Traz fidelidade. Deus, estamos diante de Ti, Pai. Estamos diante de Ti, Senhor, para dizer que estamos entendendo o Teu recado. Sabemos que somos vacilantes. Sabemos que por vezes os nossos pés quase deslizam e nos fazem cair. Mas nós cremos num Deus que é poderoso para nos livrar dos tropeços. Nós cremos um Deus que está o tempo todo a nos guardar como a menina dos seus olhos, que está como a nossa sombra ao nosso lado direito, como diz o salmista. Nós cremos num Deus que nos livra do dia mau. Pai, queremos tomar posição diante de Ti de perseverança, de constância, de fidelidade. Não queremos, ó Pai, ter a nossa fé pautada pelo jornal do dia. Não queremos, ó Deus, ter a nossa fé pautada de acordo com o diagnóstico médico que recebemos. Não queremos, ó Deus, ter a nossa fé pautada diante das respostas que o nosso patrão tem para nos dar, ou que o nosso cliente tem para nos dar. Que a nossa fé, Deus, seja inabalável. Que a nossa fé seja colocada em Ti, que a nossa vida, Deus, seja um caminhar reto. Ó Deus, nos livra de olharmos para a grama do vizinho. Nos livra, Deus, de sermos iludidos pela vaidade dos ímpios. Deus, não existe nada melhor do que estar contigo. Não há prazer nessa terra que nós venhamos a desfrutar, que seja mais recompensador do que tudo aquilo que nós obtemos no Senhor. As Tuas promessas não têm validade, Pai. As Tuas promessas não se findam. Uma a uma tem se cumprido. E nós aguardamos o grande dia, Pai. O dia que todos aqueles que perseveraram em Ti,
que se mantiveram constantes, aqueles que optaram por viver em santidade no mundo tão perverso, receberão aconchego, serão abraçados por Ti. Oh Deus, assim como Abacuque, que em seu nome quer dizer abraçado, que o Senhor venha nos acolher nesse clamor nessa hora. Que possamos ser acolhidos em Ti, que o Senhor firme os nossos pés sobre a rocha. E que possamos, ó Deus, andar constantes, porque cremos que o justo vive pela fé. E nós já fomos justificados por Ti. Nos ajuda agora a perseverar, Deus. Em nome de Jesus. Amém.